Bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Essa é a parte 2 da resolução dessa viga. Na aula anterior, eu ensinei a vocês como calcular as reações de apoio dessa viga. E agora que a gente já sabe as reações de apoio, nós vamos fazer o desenho do diagrama. Como é que a gente vai fazer o desenho desse diagrama? Quando a gente vai fazer o desenho do diagrama de esforço cortante de momento fletor, nós temos que fazer cortes na seção. Como assim, Launélio? Olha aqui, aqui nós temos uma carga distribuída. E dessa carga distribuída, você vai para uma região onde não há carga distribuída e chega uma carga concentrada. Ou seja, nessa parte que você tem uma carga distribuída, todo esse trecho, provavelmente você vai ter um comportamento uniforme. E daqui até aqui você também vai ter outro comportamento uniforme. Então, nós vamos dividir essa seção em duas. Colocar a seção 1 aqui e colocarei a seção 2 aqui. Tudo bem? Perfeito. Então, nós temos duas seções. Mas, Laureli, como é que eu sei exatamente onde coloca essas seções? Uma dica é o seguinte. Você sempre tem que realizar os cortes, pelo menos, em todas as regiões que existe carga distribuída. Se você tivesse uma carga distribuída contínua, uma região sem carga distribuída, depois mais carga distribuída, pelo menos cada seção em que tem carga distribuída, você deveria fazer o corte da seção. Tudo bem? Ótimo. Dito isso, vamos continuar. Agora, como é que a gente faz isso? Essas seções que a gente fez, esses cortes, são porque nós vamos encontrar uma fórmula para o diagrama de momento fletor e uma fórmula para o diagrama de esforço cortante para cada um desses trechos, para a gente saber como é que a gente vai fazer o desenho. Então, vamos lá. Aqui, imagina que eu parti essa viga aqui e que eu parti essa viga aqui. O que nós vamos ver? Nós vamos ter três partes, nós temos três partes da viga após cortar. Nós temos essa parte, esta parte e esta parte. Isso aqui foi o resultado, isso aqui foram as partes resultantes desses dois cortes. Ok? Quando a gente corta essa viga, você vai ter os esforços internos aí, dessa região que foi cortada, que a gente tem que representar. E como é que a gente vai representar isso? Nós vamos representar isso utilizando essa notação, que eu já falei dessa notação para vocês. Vamos lembrar. Você pega um elemento aqui. Por convenção, nós vamos considerar o esforço normal, o esforço em X, positivo saindo da barra. Nós vamos considerar o esforço cortante positivo. Aqui o esforço cortante, aqui o esforço cortante. Vocês estão vendo que é como se o esforço cortante estivesse fazendo o elemento girar assim nessa direção. E nós vamos colocar o momento, que o momento vai estar assim, como se estivesse pressionando a parte de cima. Tudo bem? E por que isso, Leonel? Porque em cada um desses trechos, nós vamos ter que usar essa notação para colocar os esforços que tem em cada um desses trechos. Vamos olhar? Aqui, nós vamos ter uma carga. O esforço normal vai estar saindo aqui, aqui, aqui e aqui. Perfeito? Perfeito. Bora fazer o esforço cortante. O esforço cortante aqui na direita do elemento vai estar positivo para baixo. Essa parte aqui, que seria a esquerda do elemento, o esforço cortante é positivo para onde, gente? Para cima. Nessa parte aqui, que é a direita desse elemento, o esforço cortante vai estar positivo para baixo. E aqui, nesse outro trecho, que é a esquerda desse último elemento, o esforço cortante vai ser positivo para cima. Perfeito. Agora, vamos fazer os momentos. Aqui, o momento sempre vai estar como se ele estivesse comprimindo a parte de cima da viga. Nossa viga tá aqui, é como se ele estivesse indo comprimir a parte de cima. Aqui, ele tá comprimindo a parte de cima
como se fosse comprimir a parte de cima, como se fosse comprimir a parte de cima. Então, o que é isso? Isso aqui é a nossa convenção de sinal. Em cada um desses trechos, esses vão ser o que a gente vai considerar positivo e negativo. Perfeito? Agora nós vamos escolher qual dessas peças a gente vai trabalhar. Porque a gente não vai trabalhar com as três. Dessas aqui, o que a gente vai fazer? Só confirmar aqui qual que eu escolhi na hora de fazer o dimensionamento. Isso. Vamos escolher essa primeira parte aqui, que foi a que eu escolhi. Eu poderia trabalhar com essa? Poderia. Em partes. Por quê? Poder você pode, mas aqui você ia ter, ao mesmo tempo, muito mais variáveis. Tudo bem? Então tá. Então vamos trabalhar primeiro com essa primeira parte. O que eu falei? As partes que a gente vai trabalhar. Agora eu vi aqui, ó. As partes que eu escolhi trabalhar. Eu escolhi essa parte e essa parte. Tudo bem no nosso corte. Vamos lá. Vamos primeiro pegar a seção 1. A seção 1 é essa aqui. Vamos. Seção 1. O que você vai fazer? O que a gente precisa encontrar? Gente, nós precisamos encontrar uma equação que nos fale como é que o V e o momento, o esforço cortante e o momento, variam ao longo do eixo X dessa viga. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso da seguinte forma. Vamos pensar que nesse trecho que a gente pegou, o trecho S1. O trecho S1, o que eu posso falar sobre isso? Em isostática, você sempre vai poder falar o quê? Que se um elemento está em equilíbrio, nós temos que o somatório de forças para esse elemento é zero. E o somatório de momentos para esse elemento é zero. E com essas duas equações, nós vamos encontrar as variáveis. Primeiro, vamos pensar na variável H. Eu sei que o somatório de forças horizontais aqui nessa viga vai ter que ser zero. Só tem uma força horizontal, que é essa HA, que é esse H. Então, nós já podemos deduzir que esse H vale zero. Pronto. Vamos agora para os esforços cortantes. Nós temos aqui na seção 1 esse esforço cortante V. Como é que a gente vai fazer para encontrar esse V? Nós vamos fazer o somatório de forças em relação a isso. Somatório de forças em Y, eu sei que ela é o quê? Zero. Então, vamos fazer esse somatório. A convenção de sinais que a gente vai adotar nesse trecho é essa convenção aqui. Ou seja, é positivo para cima, é positivo aqui nessa direção, e o momento é positivo assim. Ok, então essa vai ser a nossa convenção de sinais. Perfeito. Vamos lá. O nosso esforço cortante está para cima. Então, o V da seção 1, ele é positivo. Qual é o outro esforço na vertical que a gente tem? Os 100 kN. Esse 100 kN está para baixo. E a nossa convenção é que é positivo para cima. Então, aqui, o menos 100 kN. Então, a gente encontrou que esse esforço cortante VS1 é igual a 100 kN. Perfeito. Vamos agora para o momento. Na hora de você calcular o momento, você vai fazer o cálculo em relação... Você sempre escolhe o referencial do momento, aquele lugar que tem mais variáveis. O lugar que tem variável aqui é aqui nesse ponto em verde, que eu coloquei aqui o pontinho em azul. Ótimo. Então, eu vou calcular o meu momento em relação a esse pontinho em azul. Primeiro, nós estabelecemos que essa aqui é a direção do nosso momento positivo. Então, aqui nós vamos ter o momento da seção 1, mais ou menos, vamos ver. Em relação a esse ponto em azul, o nosso 100 kN, qual a tendência dele na hora de girar? A nossa viga. Continuando,
Aqui, nós vamos fazer o cálculo do momento em relação a esse ponto aqui em azul. Aqui na minha resolução, eu cometi um pequeno equívoco. Por quê? Esse aqui, a gente tem que decidir se a gente vai ser positivo ou negativo, vai ser de acordo com o sentido. O nosso momento, ele é positivo aqui nesse sentido. Esse 100 kN, ele tá indo girar essa viga em relação a esse ponto em azul, em qual sentido? Nesse sentido. E esse sentido aqui, que é o sentido horário, ele é considerado o quê? Positivo. Então, ambos esses momentos aqui, eles vão ser positivos. Então, aqui, essa parte aqui vai ser negativa ao final. Perfeito. Ok. E lembrando que o momento a gente calcula força vezes distância. Essa distância que eu não sei qual é, quando eu não sei uma distância, em matemática eu coloco uma letrinha para nomeá-lo. Chamei de x. Então, o momento aqui é o 100 kN vezes o braço de alavanca x. Pronto. Nós já encontramos nossas primeiras equações, que vai ser para a seção 1. Nós encontramos a equação do esforço cortante, ou seja, o esforço cortante independente do valor de x, já que ele não depende de x, vai ser sempre 100 kN, e o momento S1, que vai ser o momento de menos 100x. Perfeito. Vamos agora para a seção 2. A seção 2, em relação à seção 1, a gente tem uma pequena diferença. Que diferença? Nós temos aqui uma distribuição, uma carga distribuída. Como eu já disse no vídeo que eu calculei a reação de apoio, todas as vezes em que você tem uma viga, que você vai fazer o cálculo dessa viga e você tem uma carga distribuída, aqui na isostática, nós vamos sempre transformar essa carga distribuída em uma carga localizada. E como é, Launelli, que a gente faz essa transformação de carga distribuída em carga localizada? Simples. Você tem que lembrar que o valor dessa carga localizada F é equivalente à área da figura formada pela carga distribuída. No nosso caso, é um retângulo. Esse retângulo, ele tem uma base que eu vou chamar de x, e ele tem uma altura, que aqui é 200 kN/m. Perfeito. Então, a carga concentrada será obtida pela área resultante da distribuição de cargas. Perfeito. Então, aqui vai ser base vezes altura, que é a carga, vezes o vão, que vai ser igual a 200x. Perfeito? Então, aqui nós temos que a carga localizada resultante dessa carga distribuída é 200x. Então, a gente já simplificou. Nós já encontramos aqui, transformamos essa carga distribuída em uma carga localizada. Qual é o próximo ponto? O próximo ponto vai ser encontrar a equação do momento e a equação do esforço cortante dessa viga. Vamos lá. Aqui, nós temos a nossa viga. Nós vamos fazer o cálculo. Só um segundo. Opa, aqui. Nós vamos fazer o cálculo aqui. E quando a gente quer encontrar as equações da viga, você sempre vai ter que lembrar da isostática. E que parte da isostática? Você vai lembrar o seguinte: se nós temos uma viga e essa viga está em equilíbrio, o que a gente pode falar sobre ela? Nós podemos falar que necessariamente o somatório de suas forças é zero e necessariamente o somatório dos momentos é zero. E com essas duas afirmações, a gente vai conseguir encontrar todas as equações que a gente precisa. Vamos lá. Vamos primeiro analisar o eixo X, a parte horizontal. Aqui, horizontalmente, a única força que atua aqui na horizontal é esse HS2. A gente sabe que o somatório de forças tem que ser zero. Então, esse HS2 é zero, já que não tem nenhuma outra força horizontal atuando nessa viga. Perfeito. Vamos agora ver os esforços cortantes. Os esforços cortantes, vamos analisar nossa viga. Aqui,
Nesse apoio, nós temos uma força de 200 quilonewtons. E de onde a gente tirou esses 200 quilonewtons? Lá na aula passada aqui do canal, nós fizemos... Deixa eu olhar aqui. Aqui. Lá na aula passada, nós fizemos o cálculo, eu ensinei para vocês no vídeo, o cálculo dessas reações de apoio. Nós encontramos 200 quilonewtons para o VA e o MA de 125 kNm. Então, se você tem dúvida de onde saiu esse 200 aqui que a gente vai usar agora, você vai lá na aula anterior. Então, tá, continuando. Aqui nós temos um esforço cortante em A de 200 kN. E esse esforço aqui está apontando para cima. Aqui nós temos uma carga concentrada de 200x. E aqui nós temos o V que a gente está querendo encontrar. A fórmula do V que a gente quer encontrar, que é o VS2. O que você tem que lembrar que é fundamental nessa parte de isostática? Você tem que lembrar que a convenção de sinais é definida por esse sinal aqui do corte. Então, aqui nós temos que o esforço em Y vai ser positivo quando estiver apontado para baixo. Então, vamos lá. 200 kN está apontado para cima ou para baixo? Para cima. Nesse caso, para essa convenção de sinais que considerou o positivo para baixo, esse 200 kN vai ser o quê? Negativo. 200x está apontando para baixo ou para cima? Para baixo. Nessa convenção de sinais, o positivo é para baixo. Então, esse 200x é positivo. Então, o somatório de forças em Y vai ser esforço cortante S2 menos 200 mais 200x. E isso vai ser igual a... Nós vamos encontrar que a fórmula do esforço cortante vai ser V igual a menos 200x mais 200. Pessoal, agora que nós já encontramos a fórmula para o esforço cortante, V, nós vamos fazer o mesmo processo para encontrar a fórmula do momento. Como é que a gente vai fazer isso? O processo é o mesmo. Você sempre tem que usar como referência os sinais que tá aqui no corte. O momento vai ser positivo, olha aqui, ó, no sentido anti-horário. O H positivo aqui e o V positivo aqui. Então, vamos lá. O primeiro momento, MS2. MS2 é o que a gente está considerando o nosso referencial positivo. Vamos para o segundo momento. Momento 125. Esse 125 kN/m, ele está girando no sentido horário ou anti-horário? Ele está girando no sentido o quê? Anti-horário. Se ele está girando no sentido anti-horário, ele é o quê? Positivo. Perfeito. Agora, vamos ver os outros. Primeiro ponto, o nosso ponto de referencial. O ponto de referencial, ou seja, para o referencial em relação ao qual nós vamos calcular o momento, a gente sempre escolhe aquele ponto que tem a maior quantidade de incógnitas. Nossas incógnitas estão aqui nesse ponto, exatamente aqui no corte S2. Então, nós vamos ver o momento, analisar todos os momentos em relação a esse ponto, tudo bem? Vamos primeiro para o 200. 200 kN está a uma distância x do nosso ponto de referência. Então, o momento que ele vai provocar é 200 vezes a distância x. A tendência dele em relação a esse ponto em azul é girar a nossa viga em qual direção? Ele teria a tendência de girar a nossa viga nessa direção. Essa direção é o sentido horário ou o sentido anti-horário? É o sentido horário. O sentido horário, nós estamos considerando o quê? Negativo. Bora pro próximo? Bora. 200x. 200x em relação ao nosso ponto aqui em azul, ele vai estar fazendo a viga girar em qual direção? Nessa direção. E essa direção é o sentido horário ou anti-horário? Anti-horário.
Se é o sentido anti-horário, o nosso valor vai ser positivo ou vai ser negativo? A gente considerou anti-horário positivo. Tudo bem? Então, aqui nós temos todos os momentos que atuam na viga e se elas são positivos ou negativos. Resolvendo isso aqui, a gente pode simplificar o 200. Esse 200x está uma distância x sobre 2 do nosso ponto de giração. Então, 200x vezes x sobre 2. Podemos cortar o 2 com o 200, vai ficar 100x ao quadrado. Então, aqui nós vamos encontrar a fórmula para o momento da seção S2, que é igual a menos 5x ao quadrado, mais 200x menos 125. Pronto. Então, a gente encontrou a fórmula do esforço cortante do momento. Vamos para o próximo passo. Aqui, vamos para o próximo passo. Agora que a gente já fez toda essa análise, qual que é o próximo passo? O próximo passo vai ser fazer o desenho dos gráficos de momentos e esforços cortantes. Nesse ponto, eu copiei as fórmulas que a gente encontrou na seção anterior. Aqui, a gente tinha encontrado essa fórmula, e tínhamos encontrado essa fórmula e essa fórmula aqui. Então, eu fui simplesmente copiei essas fórmulas aqui nessa página. Tudo bem? Essas fórmulas que a gente encontrou nas páginas passadas. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Nós temos que encontrar o valor do esforço cortante e do momento para os pontos que a gente vai considerar aqueles pontos notáveis, aqueles pontos mais importantes, que seria que na transição de uma seção para outra. E dependendo do momento, talvez a gente também tenha a necessidade de encontrar aqui no meio. Vamos lá? Vamos. Primeiro, vamos pensar aqui na seção 2. Lembrando que essa aqui é a seção 2 e essa aqui é a seção 1. Seção 2. Nós encontramos que o esforço cortante é menos 200x mais 200. Perfeito. Quais são os dois pontos notáveis? Os pontos notáveis é aqui, quando x é igual a 0, e nesse ponto que x é igual a 0,5 metros. Vamos lá? Então, vamos. Para x igual a 0, vamos substituir 0 aqui na fórmula dos menos 200 vezes 0 é 0, mais 200. O esforço cortante, espera só um minuto, o esforço cortante é 200. Aqui, vamos separar aqui, que aqui tá falando da seção 2. Que aqui pode gerar um pouquinho de dúvida. Deixa eu só colocar uma linha aqui para separar, para não ter dúvida. Pronto, agora não vai gerar mais dúvida. Vamos lá. Para x igual a 200, nós vamos encontrar o esforço cortante de 200 kN. Agora, bora para x igual a 0. Menos 100 vezes 0 ao quadrado é 0, mais 200 vezes 0 é 0, menos 125. Então, aqui a gente vai encontrar momento igual a menos 125. Vamos ao segundo ponto notável, caso x seja aqui, 0,5 metros. Para x igual a 0,5 metros, vamos substituir. Vai ser menos 200 vezes 0,5. É igual a quê? Menos 100. Mais 200, 200 menos 100 é igual a 100 kN. Vamos aqui. Agora, para o momento. Para o momento, para x igual a 0,5, fica menos 100 vezes 0,5 ao quadrado, mais 200 vezes 0,5, menos 125. Fazendo essa conta, você vai encontrar que o momento vai ser menos 50 kN/m. Vamos para a seção 1 agora. A seção 1, o esforço cortante, para qualquer valor de x, sempre vai ser o quê? 100 kN. Então, esse aqui a gente nem precisa encontrar. Agora, vamos para o momento. Nós vamos calcular o momento para x igual a 0 e nós vamos calcular o momento para x igual a meio. Para x igual a 0, vamos substituir que é o menos 100. Menos 100 vezes x igual a 0, 0. O momento em x igual a 0 é 0. E o momento para x igual a meio
vai ser 50 kNm, tudo bem? Uma coisa importante é para você saber o X. O nosso, deixa eu colocar aqui, o nosso X, só para que não gere dúvidas, né? Isso é uma dúvida que muita gente tem. O nosso X está crescendo, isso aqui tudo é seção 1. Isso aqui tudo é seção 1. Deixa eu colocar aqui o zoom. E toda essa região aqui é a seção 1. O nosso X na seção 1 está crescendo nessa direção ou nessa direção? E nosso X na seção 2 está crescendo do ponto B para o ponto C ou do ponto C para o ponto B? Bora ver? Na nossa imagem, a gente vai poder ver isso. Nós vamos ter que usar o nosso referencial. Olha, aqui na seção 2, a nossa seção poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, aqui e aqui. Então, você percebe o quê? Que o X pode ser 0 nesse ponto até chegar a meio. Então, o X está crescendo o quê? Nessa direção. Perfeito? Bora ver a seção 1 agora. A seção 1 é o contrário. O X pode ser 0 aqui nesse ponto. O X pode ser 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui e assim sucessivamente. Então, o X aqui da seção 1 está crescendo nessa direção. Então, por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, aqui nós temos que... Vamos aqui diminuir o zoom. Aqui nós temos que o X está crescendo nessa direção. E aqui o coisa cresce nessa direção. Tudo bem? Perfeito. Por que isso? Porque quando a gente fez o cálculo aqui do X igual a 0, e nós encontramos esse valor de 100 kN e 0 kN, onde que está localizada esses 100 kN? Aqui, no lugar que o X é 0. Nesse ponto. E o momento igual a 0 kN aqui nesse ponto, onde o X é 0. E o de 0,5? O de 0,5 vai estar aqui nesse ponto. Tudo bem? Perfeito. Por quê? Porque isso é importante. Porque se tivesse crescendo do B para o C, o 0 kN e o 100 estaria aqui nesse ponto. Tudo bem? Ok. Então, a gente já definiu quais são nossos pontos notáveis. Nós definimos aqui nossos pontos notáveis para o X igual a 0, X igual a 0,5, X igual a 0, X igual a 0,5. Pronto. Fizemos isso. Agora, o próximo passo é fazer o desenho dos gráficos. Vamos fazer o gráfico, primeiro o desenho do esforço cortante. E depois nós vamos fazer o desenho do momento fletor. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui, ó, vamos começar aqui pela seção 2. Na seção 2, o que nós vamos ter? Só um minutinho. Aqui. Na seção 2, o que nós vamos ter? Aqui, deixa eu apagar aqui, porque aí a gente faz aos poucos. Aqui na seção 2, vamos primeiro, para os esforços cortantes, no nosso gráfico, nós vamos considerar acima da linha positivo, abaixo da linha negativo. Ótimo. 200 kN. 200 kN é positivo ou negativo? Positivo. Então, ele está aqui na parte de cima. 200. Isso aqui em X igual a 0. Em X igual a meio, nosso esforço cortante é quanto? 100 kN. 100 kN positivo. Então, tá aqui na parte de cima do nosso gráfico. Agora, nós temos que unir esses dois pontos. 200, 100. Esses dois pontos, a gente vai unir o quê? Com uma reta, ou com a parábola, ou com outra, ou qualquer outra coisa. Vamos ver. Menos 200, x mais 200. Essa equação que a gente tem para nosso esforço cortante, pessoal, ela é uma equação de primeiro e de segundo grau. De primeiro grau. E como é que eu sei disso? Todas as vezes que não tiver nenhum número acompanhando x, é porque o número que está aqui é 1. Então, a gente tem uma equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau, a gente representa assim. Y igual a A, que é o número que acompanha o x, mais B. Quando esse A é negativo,
o nosso gráfico, ele é decrescente. Quando esse A é positivo, nosso gráfico é crescente. Nesse caso, o nosso A é negativo ou positivo? Negativo. Então, é uma reta. Por que é uma reta? Porque é uma equação de primeiro grau e a gente vai unir esses dois pontos com uma reta. Vamos para o próximo. Agora, vamos aqui para a seção 1. Na seção 1, em x igual a 0, nosso V é igual a 100 kN. E para x igual a meio, nosso V é igual a 5 kN. E nós vamos unir esses dois pontos com uma reta. Então, basicamente, esse seria o nosso gráfico. Bora ver se acertamos? Acertamos. Olha aqui. Aqui nesse ponto, nós temos 200. Nesse segundo ponto, nós temos 100. E aqui nós temos uma parte que esse 100 vai ser constante. Pronto. Encontramos o nosso gráfico do esforço cortante. Agora, vamos fazer o mesmo. Com o gráfico do momento. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui para o nosso trecho. A fórmula de momento que a gente tem é menos 100x² mais 200x menos 125. Tá. Nisso aqui, nós fizemos o cálculo do momento em x igual a 0 e fizemos o cálculo do momento em x igual a meio. Você percebe que em essas duas situações, nós encontramos um valor o quê? Negativo. O que é importante vocês gravarem aqui, que é a parte mais difícil de desenho do gráfico? Quando nós vamos desenhar o gráfico do momento, aqui no Brasil, a gente adota uma conversão diferente. A gente vai adotar que o positivo vai ser apontado para baixo do gráfico e o negativo vai ser aqui em cima. Olha aqui, no esforço cortante, o positivo era aqui acima do gráfico e o negativo era aqui embaixo, que é o que a gente está acostumado. Quando você for desenhar o gráfico do momento, é o inverso. Você considera o positivo abaixo da linha e o negativo acima da linha. Tudo bem? Então vamos continuar. Então, se o positivo vai estar abaixo da linha e o negativo contrário, vamos lá. Aqui em x igual a 0. Em x igual a 0. O nosso momento em x igual a 0 é menos 125. Se fosse desenhar, se nós estivéssemos desenhando esforços cortantes, a gente desenharia esse menos 125 no oposto, né? Mas como aqui é momento, a gente vai desenhar o negativo para cima. Tá na parte de cima do gráfico. Então, aqui nós vamos ter o nosso 125 kN. 125 kN. Perfeito. E aqui nós vamos ter o menos 50. Aqui o menos 50, que também tá na parte de cima. Então, também vai estar aqui, menos 50. Agora, vamos lá. Nós poderíamos unir esses dois pontos com uma reta, com uma parábola. Nós vamos unir esses dois pontos com uma reta ou com uma parábola. Como é que eu sei disso? Olha, nossa equação é uma equação de segundo grau. Se a nossa equação é uma equação de segundo grau, nós vamos unir o ponto 125 e o ponto menos 50 com uma parábola. Agora a gente tem que definir se essa parábola vai estar apontada, vai estar com a cavidade apontada para cima, ou seja, vai ser assim, ou se a nossa concavidade vai estar apontada para baixo, vai ser assim. O nosso gráfico, ele é assim ou assim. Como é que a gente vai descobrir? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Perfeito. Ok. Nós já apagamos, mais ou menos. Vamos agora fazer a parábola. Vamos aqui, pessoal. Aqui, a parábola do momento, a gente sabe que é equação de segundo grau, porque aqui a gente tem um 2. Esse valor que acompanha o x ao quadrado, a gente chama de A.
Então, y é igual a x ao quadrado mais b de x mais c. Nessa situação que a gente está analisando, o nosso a, ele é negativo ou positivo? Nosso a é negativo. Agora, a gente vai lembrar lá da matemática do ensino médio. E nós vamos lembrar que aqui no momento vai ser o contrário do que você aprendeu no ensino médio. Lá no ensino médio, o que nós aprendemos? O seu professor talvez tenha ensinado uma brincadeirinha para você decorar. Quando o a é negativo, nossa função ela tá triste. Então, a parábola vai estar apontada para baixo. E quando o a é positivo, nosso gráfico vai estar feliz e ele vai estar apontado para cima. Perfeito, foi isso que você aprendeu lá no ensino médio. Provavelmente, não sei se você aprendeu com essa brincadeirinha, mas é basicamente isso. Aqui no momento, você tem que lembrar que tudo é o oposto. Aqui no gráfico, a parte de cima é aqui embaixo, a parte de cima é negativa, a parte de baixo é positiva, e aqui vai ser o oposto que você aprendeu no ensino médio. Se lá, quando o a é negativo, a parábola aponta para baixo. Aqui, se o a é negativo, a nossa parábola aponta para onde? Para cima. E aqui, se o nosso a era positivo, a parábola apontava para cima. Aqui, se o nosso a é positivo, ele aponta para baixo. Então, tá. Então, o nosso a aqui, ele é o quê? Negativo. Se o nosso a é negativo, ele vai estar apontado para onde? A nossa parábola, para cima. Então, qual dessas duas opções que a gente vai adotar aqui no nosso gráfico? Nós vamos unir esses dois pontos com a parábola apontada para cima. Pronto. Agora, nós temos aqui o ponto menos 50. Agora, vamos para a próxima seção. Na nossa próxima seção, nós temos aqui, essa é a fórmula do momento. E nós temos que para x igual a 0, o nosso momento é 0. Para x igual a 0, o nosso momento é 0. E para x igual a meio, o nosso momento é 50. Ok, 50. Então, unindo esses dois pontos, a gente vai ter o quê? Uma reta. Perfeito? Perfeito. E por que é uma reta, Launelli? Porque aqui, acompanhado o x, nós temos o valor 1. Aqui. E se nós temos o valor 1, aqui é uma reta que vai unir os dois pontos. Só um errinho aqui que eu cometi. Aqui é menos. Então, aqui tem um menos e aqui é menos 50. Menos 50. Perfeito. Então, bora ver se a gente fez o gráfico certo. Deixa eu só corrigir aqui. Aqui tem um menos. Nosso momento é igual a menos 100x. Então, aqui, nós vamos ter que o nosso momento é igual a menos 50 kN/m. Perfeito. Então, bora ver se nosso desenho tá certo. Olha aqui. Aqui nós temos, neste ponto aqui, em x igual a 0, nós temos aqui, ó, em x igual a 0, um momento de menos 125, menos 125. Em x igual a meio, nós temos aqui um momento de menos 50. Lembrando que desse lado aqui do gráfico, o x está crescendo nessa direção. Para x igual a 0, aqui nesse outro lado, que está crescendo dessa forma. Aqui, nesse ponto, nosso x, no nosso ponto de x igual a 0, o nosso momento é 0. E no nosso x, aqui de meio, nosso momento é menos 50. Perfeito. Então, aqui, nós temos aqui uma parábola com concavidade apontada para cima. Por que ela está apontada para cima? Porque aqui, a fórmula do momento aqui, o a é negativo. Em momento é sempre oposto, que a gente aprendeu no ensino médio. Se o a é negativo,
o nosso gráfico, ele tá feliz, ele tá com a parábola apontada para cima. E aqui nós temos uma reta, porque aqui nós temos equação de primeiro grau. Então, é isso. Aí aqui, só lembrando que se você tivesse lá no ensino médio ou fazendo o gráfico do esforço cortante, como a gente vai ver em outras situações, você vai usar aquela regrinha que você aprendeu no ensino médio. Se o A é positivo, ele tá feliz. Se o A é negativo, o gráfico tá triste. Mas aqui na isostática, na parte de momento, é o contrário. Se é negativo, aponta para cima. Se é positivo, aponta para baixo. Então é isso, pessoal. Nós terminamos aqui de fazer o nosso gráfico da nossa equação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.